Boa noite aí, galera. Esperar mais uns 2 minutinhos aí para a gente começar. Animados? Para mais esse semestre? O pessoal está chegando ainda. Bem, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar início dando uma passada nos slides que a professora, se não me engano, deu ontem na aula, que são esses slides aqui. Então, ela começa falando um pouco sobre a contextualização, para que serve a estatística, a probabilidade. Hoje, no grupo, inclusive, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver lá no grupo hoje, teve uma discussão sobre isso também. A gente falou sobre, mas para que eu usaria a estatística? Por que eu preciso usar a estatística se eu estou fazendo, sei lá, um outro curso? Onde eu vou usar?
Eu não sei por que me mutou. Agora voltou? Voltou, né? Parou em que parte, hein? Bem, a gente tem dois tipos de variáveis. Vou falar de novo. A estatística descritiva é a análise dos dados. Você vai trabalhar esses dados, mas você não vai gerar uma resposta futura. E estatística inferencial, você vai gerar uma fórmula, você vai gerar uma equação para que você possa entender um valor que você não tem, ou um valor futuro, por exemplo, que é utilizado também. A diferença entre população e amostra. População é o todo, a amostra, na amostragem, você vai pegar parte desse todo para estudar, e essa parte vai continuar te dando certezas para aqueles tipos de estudo que você faz. Uma amostra maior, em determinadas situações, é mais interessante, e a gente tem que tomar muito cuidado com dados muito discrepantes nessas amostras. Depois a gente vai estudar um pouco melhor sobre isso. Na hora que a gente vai fazer a coleta de dados, a gente vai ter as variáveis. E essas variáveis, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Isso é muito importante você saber, né? A diferença entre elas. E está no nome, não precisa decorar. Qualitativa vem de qualidade, ou seja, é uma variável que ela vai te dar, por exemplo, ela vai te dar, você vai ter, o seu resultado não vai ser numérico. Por exemplo, pessoas casadas, sim ou não, isso não é numérico, isso é qualitativo. Você vai conhecer a sua amostra qualitativamente. E as variáveis quantitativas são aquelas variáveis que estão relacionadas a números. Quantos filhos tem? 3, 10, 20? Essa é a diferença básica entre variáveis qualitativas e quantitativas. Dentro das qualitativas tem as nominais e as ordinais, e dentro das quantitativas, discretas e contínuas. Está tudo descrito aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, depois pode me procurar que a gente tira. As fases do método estatístico, isso aqui desde a coleta de dados, desde a definição do problema até a análise e interpretação dos dados. Então você vê que para você fazer um trabalho estatístico, não é simplesmente você ter um monte de número lá e sair fazendo. Você tem que definir problema, planejar como você vai coletar esses dados, coletar os dados, apurar os dados, para você ver se tem algum, como eu falei agora há pouco, se tem algum dado discrepante, que isso é problema, pode indicar um problema, pode indicar, às vezes, uma coleta de dados errado. Depois você apresenta os dados e interpreta. Aí ele fala da definição do problema, coleta de dados, apuração de dados, a apresentação, que pode ser tabular por números, tabelas ou gráfica, a análise e interpretação de dados e os processos de amostragem. Ele fala sobre as relações, ela fala sobre as relações, as técnicas de amostragem. Eu vou só passar, tá, gente? Isso aqui se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês me procurem. Tem a aula dela lá também, se vocês quiserem voltar. Porque eu quero só dar uma apanhada geral para depois a gente ir para o exercício, para a aula atividade mesmo. Então, como compor uma amostra? Probabilísticas. Cada um elemento da população possui a mesma probabilidade de ser selecionado para compor a amostra. Então, se você tem uma amostra de 10, independente de qual que você vai pegar, todos eles têm a mesma probabilidade de ser selecionado. E a não probabilística, a seleção depende do julgamento do pesquisador. Então, por exemplo, na probabilística, você pega geral. Você vai pegar, a sua amostragem vai ser feita na população geral. A não probabilística, você escolhe. Não, eu quero, por exemplo, escolher público feminino, público masculino, sei lá, é uma diferença. Ela fala sobre os tipos das probabilísticas, das não probabilísticas, os gráficos. Ela dá uma situação, problema aqui e tal, blá, blá, blá. Eu vou passando, isso aqui não é interessante, sim. É interessante para vocês depois ver, mas para a gente agora não é importante. 70% de homem, 30% de mulher. Então, isso é uma coisa que vocês precisam saber, por exemplo. Eu quero saber quanto é 70% de 1043. Vocês têm que saber como faz isso aqui. E é simples, né? Você multiplica por 70, divide por 100.
70%, é só você pensar nisso, né? 70%. Então, se você quiser saber quanto é 70% de 100, é só você fazer 100 vezes 70 dividido por 100, que vai dar 70. Beleza? Medidas de tendência central. Aí a gente tem as tendências das. Isso aqui, aí a gente já está falando sobre. A gente já coletou os dados e agora a gente já tem as nossas amostras, a gente já tem os nossos dados. E a partir disso a gente vai começar a estudar esses dados, que são essas medidas das tendências, são as tendências dos dados. Por exemplo, qual é por exemplo, a média aritmética? A média aritmética é uma tendência dos nossos dados. Então, a média aritmética nada mais que o somatório de todos os dados dividido pelo número de dados. Basicamente isso. Essa fórmula aqui, que é meio esquisita, não sei se vocês estão acostumados com isso, é justamente isso. N é o número de dados, I igual a 1 significa que eu estou começando do primeiro dado. Então, I igual a 1. Se eu tivesse I igual a 2, na minha média aritmética, o dado na posição 1 seria desprezado para a nossa média, por exemplo. É só para vocês entenderem por que esse I igual a 1 aqui. Então, N é o número de dados, I igual a 1 quer dizer que eu quero começar do primeiro dado, e XI é o quê? X1, o dado da primeira posição, X2, o dado da segunda posição, X3, e por aí vai até a quantidade de dados que você tiver. Se você tiver 10, você vai ter de X1 a X10. Se tiver 1000 dados, você vai ter de X1 até X1000. Então, a média aritmética é somar esses dados todos, que é esse somatório grandão, essa letra sigma aqui, sigma maiúsculo, dividido pelo número de dados. Média aritmética nada mais é do que isso. Outra tendência central é a mediana, que é a posição central do conjunto dos dados ordenados. Essa palavra é muito importante, porque para você calcular a mediana de um conjunto de dados, você primeiro vai ter que ordenar eles do menor para o maior. Você vai ter que ordenar eles crescentemente. Lá na frente a gente vai ver melhor isso. Mas a mediana, você tem que organizar os dados de maneira crescente. Então, você esquece a posição deles inicialmente e, pelo valor deles, faz do menor para o maior, e depois usa uma fórmula que ela não colocou aqui, né? Tem uma fórmula, porque quando a gente tem números ímpares, dados em números ímpares, a gente soma no número de dados e divide por 2. O valor que der é a posição onde que vai ser a nossa mediana. Isso aqui ali na frente no exercício, a gente tem um exercício sobre isso especificamente, vai ficar mais fácil de entender. E a moda é qual é o valor que mais se repete. Basicamente isso. Qual é o valor que tem maior ocorrência? E aí nós, de novo, estamos falando em valor. Então, a moda é justamente isso. Eu acho que eu tenho alguém que não está conseguindo. Só um minutinho. Então, a moda é o valor que mais se repete dentro da nossa amostragem, nossos dados. Os dados ao lado são referentes ao tempo, minutos de espera de pacientes para um atendimento médico em 2 postos de saúde. Tem o posto A e o posto B. Qual a média, moda e mediana dos atendimentos? Para calcular a média do posto A, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados. Eu vou somar todos esses dados aqui e dividir por 10. É aquela fórmula lá da média aritmética. Aqui é a mesma coisa. Vou somar e dividir por 10, que é o número de dados. A mediana, como eu tenho 10 dados, a gente vai ser N dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, é na posição 5. Então, a mediana vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A mediana vai ser 12. Ou seja, o dado que está na posição 5. Se fosse um número ímpar aqui, se tivessem 11 dados, a gente somaria 1. 11 mais 1, 12. 12 dividido por 2, 6. E aí, a nossa mediana estaria na posição 6. E não na posição 5, como aconteceu aqui agora.
E a moda, isso seria a mediana. Só que aí lembrando que a gente tem que ordenar ela crescentemente. Aqui já até está, né? Tá vendo? 11, 12, não tem nenhum número. Já está ordenado crescentemente aqui. Então a gente já poderia fazer direto. E a moda é o que mais se repete. Ó, aqui, ó, o 12 se repete. 1, 2, 3, 4, 4. 11, 1, 13, 1, 2, 15, 1, 2, 3. Então o 12 é a nossa moda. Ou seja, o número, o dado que mais se repetiu no nossa amostragem. Então, aqui isso aqui é um resumo, né? Então, a média é essa forma, mas é só lembrar, média aritmética. Você quer fazer uma média entre dois números, o que você faz? Você soma um com o outro e divide por 2. Ou seja, você soma os dois dados e divide pelo número de dados que você tem. Se você quiser fazer uma média entre 3 números, você soma os 3 e divide por 3. É basicamente isso. É a mais usada, a média. A gente usa muito a média lá na frente, quando a gente começa a calcular desvio padrão, variância, esse tipo de coisa. Então, a gente usa muito a média aritmética. Ela leva em conta todos os valores, sim. Ela é afetada pelos extremos, sim. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu não tivesse... Tá vendo como é que variou demais o tempo de atendimento nesse posto de saúde aqui, no posto B, ó? Ele teve um atendimento que foi feito em 1 minuto, mas teve um atendimento que foi feito em 50. Esse 50 vai elevar para caramba a média, justamente porque é um dado muito discrepante aqui. Aqui não, ó. Aqui, apesar de termos vários valores, vários tempos de atendimento que demoraram mais no posto A, ele apresenta uma melhor, mais homogêneo o atendimento. Então, ali, esse posto A aqui, por exemplo, é melhor de você ir, porque você tem mais certeza que você vai ser atendido entre 10 e 15 minutos. O posto B, não. Você pode ser atendido em 1, mas você pode ser atendido em 50. Então, a média aritmética, provavelmente, desse posto aqui vai ser maior do que desse aqui. É afetada pelos extremos, sim. Vantagem e desvantagem, funciona bem com muitos métodos estatísticos. Ela funciona muito bem, só que a média aritmética é uma função de primeiro grau, ela é uma reta. Então, muitas das vezes, assim, tem que tomar muito cuidado. É uma regra de 3 a média aritmética, porque se você faz se você está fazendo por média, você está você está falando que aqueles dados ali se comportam de maneira linear. É um crescimento linear. E às vezes não é. E isso é muito perigoso. A mediana é o valor do meio, usado comumente. Sempre está ali. Às vezes a moda não existe. Se todos os valores forem, por exemplo, se todos os valores forem diferentes, a gente não vai ter uma moda. Leva em conta todos os valores? Não. É afetada pelos extremos? Também não, porque a gente tem que ordenar e a gente não soma nem divide. E é uma boa escolha se existem valores extremos, né? Nesse caso do B aqui. E a moda é o valor mais frequente, é usada às vezes, pode não existir, né? Ela pode não existir, porque às vezes você tem todos os valores diferentes, você não vai ter uma moda. Leva em conta todos os valores? Também não, porque você não, se você tiver nesse caso aqui, por exemplo, que a gente teve 4 números 12 aqui, ó. Se a gente tivesse o número 525 aqui embaixo, aqui, não ia interessar nada. A moda continuaria sendo 12 do mesmo jeito. Então, ela não é afetada, não leva em conta todos os valores e também não é afetada pelos valores extremos. Então, é apropriado para os dados ao nível nominal. Ela dá uma atividade, provavelmente deve pedir média, mediana, essas coisas. E aí, nesse ponto, a gente para de ver as tendências. Então, as tendências centrais, basicamente, são essas: média, mediana e moda. Média, nesse caso aqui, aritmética. Porque existe também uma média que é chamada média ponderada, que eu não sei se foi dado nessa aula aqui, mas provavelmente, se não for dado, vai ser dado para frente, onde cada valor tem um peso. Então, é diferente. Mas aqui, no nosso caso, aqui, por enquanto, não vamos pensar nisso, não. Média aritmética. Média, mediana e moda são as nossas tendências centrais dos dados, são as medidas de tendência central. Temos uma atividade aqui, tal. Beleza.
Aí depois a gente começa a entrar para as medidas de dispersão, que é justamente entender qual é a relação entre os dados. Lembra que eu falei lá atrás sobre avaliação de imóveis? Se a gente, a avaliação de imóveis é feita de que forma? Eu quero avaliar um imóvel no Gilberto Machado, em Cachoeiro. Eu vou procurar, se possível, dentro do Gilberto Machado, vários imóveis parecidos com o meu. Então, se eu quero avaliar um terreno, eu vou procurar vários terrenos. Se eu quero avaliar um apartamento de 2 quartos, eu vou procurar vários apartamentos de 2 quartos. E aí vou pegar o valor de mercado desses outros apartamentos. Eu vou pegar esses valores de mercado e vou pegar, por exemplo, eu peguei um apartamento aqui, ele custa 300 mil. Vou pegar um outro aqui de tal tamanho, custa 400 mil. Vou pegar de tal tamanho, custa 500 mil. Depois eu preciso entender se esses dados eles valem alguma coisa para mim. E aí que entram essas medidas de dispersão. Amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Por exemplo, pequena variabilidade. Vocês estão vendo que todos esses pontinhos estão bem pertinhos uns dos outros. Quer dizer que isso aqui, a gente não tem variabilidade de valores. Esse aqui tem grande variabilidade de valores. Está vendo que os valores são mais espaçados? Então, se a gente quiser entender como funciona alguma coisa, entender como que algo afeta a produção ou algo afeta o valor do imóvel, vamos dizer, esse de pequena variabilidade é melhor para a gente. Por quê? Porque ele vai ser mais fidedigno. O valor que a gente encontrar vai estar mais... Ele tem um espaço menor de variância, então ele vai ter mais certeza do que é a realidade. Só que, infelizmente, às vezes a gente não consegue dados que tenham pequena variabilidade. A gente consegue dados médias e grandes variabilidades. Então, a gente tem as dispersões absolutas e relativas. As absolutas, amplitude, desvio padrão e variância. E as relativas, coeficiente de variação. A amplitude é o maior valor que a gente tem menos o menor valor. Então, aqui, nesses dados aqui, todos são 80. Então, o maior valor, 80. O menor valor, 80. Nossa amplitude é 0. Não tem dispersão nesse caso aqui. Nesse outro caso aqui, já é diferente. A gente vai pegar o maior valor, que é 81, e o menor valor, que é 76. O maior menos o menor, que vai dar 5, que é o que ela fez aqui. Então, a amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo que a gente tem nos nossos dados. Muito cuidado, gente, na hora de analisar os dados, muito poucas vezes eles são dados em ordem. Tá vendo que aqui já está em ordem crescente? Aqui não, que é tudo igual, mas aqui está em ordem crescente. 76, 77, 78, 79, 80, 81. Ele está em ordem crescente. Então, você quer saber qual que é o maior e o menor? O maior vai estar aqui, o menor vai estar aqui. Mas isso dificilmente acontece. Esses dados eles estão embaralhados. Às vezes está 80, 71, 82. Então, cuidado, não é posição. É o maior valor menos o menor valor. A variância, ela vê a distância entre os valores da média. Ou seja, você vai ter lá vários valores. Então, e você vai ter uma média. Você tem igual aqui, você tem vários valores nesse B aqui. Você tem vários valores e você vai ter uma média aritmética aqui. A variância é o quê? É a diferença entre cada valor e a média. Por isso que é feito dessa forma aqui. A fórmula dela é essa aqui, O valor, a somatória diz, por exemplo, aqui faltou um i, aqui tinha que ter um xi aqui, e aqui tinha que ter um xi aqui, É x1 menos a média ao quadrado dividido pelo número de dados menos 1. Isso é uma fórmula. Vocês têm que saber isso aqui. Esse outro aqui é a mesma coisa daquele de lá. x1, x2, x3 menos a média, que às vezes a gente vai encontrar a média, quando a gente está falando populacional, a gente vai encontrar a média. Ela não vai ser x barra, ela vai ser esse mi, é uma fórmula. Então,
cada x lá menos μ, que é a média, ao quadrado, dividido por n. Essa aqui vai ser a variância populacional. Só para afirmar o que é esse x1, x2, x3, se a gente estivesse olhando aqui, ó, essa tabela aqui, ó, do B aqui, vamos dizer, ó, x1 é o 76, x2, 77, x3, 78, x4, 79, x5, 80, x6, 81. Então, a gente teria que fazer 76 menos, ó, 76 menos a média ao quadrado, mais 77 menos a média ao quadrado, mais esse somatório aqui. Então, isso aqui, às vezes, fica bem grandão mesmo. Não se assustem, tá? Então, essa é a variância aqui. E aí, aqui ela já começa a fazer uma coisa que se eu vou dar uma dica para vocês, que sempre trabalhem com tabela, porque fica muito, 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 muito mais fácil. Então, aqui, ó, eu não sei que dado é esse aqui que ela deu aqui, mas olha só como é que fica muito mais fácil, ó. Você já faz, ó, o xi menos a média, você já faz o xi menos o x barra, que é a média, ao quadrado, e você já faz aquela outra parte da frente lá. Esse fi aqui que eu não entendi porque que ele está aqui. Ah, é outra coisa. Ele pega só, ó, o xi, x1, x2, x3, x1 menos x barra, x2 menos x barra, x3 menos x barra, esse número ao quadrado, esse número ao quadrado, esse número ao quadrado, e depois ele faz aqui que já é outra, já está fazendo outro cálculo aqui. Aqui não está entrando na variância, não. A variância é só isso aqui, ó, dividido pelo número de termos menos 1. O desvio padrão é a medida mais usada na comparação de diferença entre conjuntos de dados, porque ela tem uma grande precisão. Vocês notem que variância, S ao quadrado. Desvio padrão, S. Então, se a gente quiser achar o desvio padrão, é só fazer a raiz quadrada da nossa variância. Tanto amostral quanto populacional. Toma uma água aqui, só um instantinho. É responsável por determinar a dispersão dos valores. Quando a gente fala em dispersão, vocês têm sempre que pensar. Deixa eu abrir o quadro negro aqui. Quadro branco. Quando a gente fala em dispersão, se a gente tem, por exemplo, desculpem o desenho, tá? Um plano cartesiano aqui, ó, e a gente vai ter vários dados. Vou colocar aqui o exemplo de terreno. Então, a gente vai ter aqui metro quadrado pelo valor. Então, a gente vai achar um monte de valores. Ah, eu achei um terreno de tantos metros quadrados que custou tanto. Então, você vai lá e marca. Deixa eu tirar isso aqui, senão vai confundir. Você vai lá e marca. Vou ter um valor aqui, vou ter um valor aqui, vou ter um valor aqui. Difícil, né? Porque se eu estou tratando de estar aumentando, vou ter um valor aqui, vou ter um valor aqui, vou ter um valor aqui, um valor aqui, vamos dizer. A dispersão é justamente a diferença. Porque a minha ideia, se eu quero saber se eu quero propor uma equação para saber quanto vale um terreno desses tantos metros quadrados aqui, que eu não tenho na minha amostra, eu tenho que transformar isso aqui em alguma coisa que eu consiga prever aqui. Então, por exemplo, o que poderia ser? Poderia ser uma reta. Seria uma reta o mais próxima possível de todos os pontos. A dispersão é o quê? É justamente a diferença entre cada valorzinho desse aqui para a reta que a gente vai achar. Então, é basicamente isso. Depois, quando a gente for fazendo mais exercícios, a gente vai entender melhor isso aqui, tá? Alguém levantou a mão aí? Não, né? Beleza. Continuar aqui. Então, desvio padrão é a raiz quadrada da variância.
O coeficiente de variação é a medida relativa de dispersão para fazer a comparação em termos relativos do grau de concentração. Ele é calculado pela relação entre desvio padrão e a média das séries distintas. Então, o que vai ser? Coeficiente de variação vai ser o meu desvio padrão dividido pela minha média aritmética vezes 100 para a minha amostral. A gente usa basicamente amostral, tá, gente? Mais difícil a gente usar populacional, é basicamente amostral. Ou seja, desvio padrão dividido pela média vezes 100. A gente vai ter uma porcentagem, que é justamente esse coeficiente de variação. Olha lá, 17,1%. E isso tudo daqui a pouco para a gente vai dar, e a gente vai conseguir entender qual é a relação entre os dados a partir desses estudos, de todas essas medidas de dispersão que a gente está vendo aqui. É uma situação problema. Assimetria e curtose. Assimetria, quando a gente fala em uma coisa assimétrica, é que ela não tem simetria, né? Ou seja, quando a gente fala de uma coisa assimétrica, é uma coisa que de um lado é uma coisa e de outra é outra. Basicamente é isso. Só que na estatística, quando a gente gera os dados, a simetria vai ser o quê? Vai ser quando a média, a mediana e a moda forem diferentes entre elas. Ó, esse gráfico aqui é um gráfico simétrico. É um gráfico, não, são dados simétricos. Por quê? Porque tanto a média, quanto a mediana, quanto a moda são todas o mesmo dado, todos o mesmo valor. Numa simetria, eu tenho a média aqui, a mediana aqui e a moda aqui. Ou invertido também, porque você tem a simetria negativa e a simetria positiva. Então, nesse caso aqui, a simetria ela é negativa, porque a moda é maior que a média, a moda é maior que a mediana, que é maior que a média, e aqui seria uma simetria positiva, onde a média é maior que a mediana e maior que a moda. Como que a gente faz para lembrar? Sempre a média. Se a média for menor, a simetria é negativa. Se a média for maior, a simetria é positiva. Nós temos coeficiente de assimetria aqui, que ele fala sobre a média menos a mediana dividido pelo desvio padrão. Coeficiente de simetria e tal, beleza. E curtose é o achatamento, o chamado, muito conhecido hoje em dia como achatamento da curva. Se a gente tem essa curva aqui, que é basicamente o nosso caso os casos da Covid-19, né? Eles se apresentam como uma curva dessa aqui, ó. É uma função exponencial, mas ela para e volta. Quando a gente tem um achatamento da curva, quer dizer que a gente vai ter o mesmo número de casos, só que a gente vai ter um pico muito menor. É isso que é curtose. Então, recapitulando, basicamente aqui, o que vocês precisam saber mesmo são as medidas de tendência central. Tem que saber tudo, tá, gente? Mas eu digo assim, o que vocês têm que estar afiadinho para resolver os exercícios. As medidas de tendência central, as medidas de dispersão. E isso é muito importante, vocês têm que saber isso aqui. Média, mediana, moda, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, amplitude, tudo isso. Isso vocês têm que saber. Beleza? Ficou alguma dúvida? Eu sei que eu fui rápido, mas até da aula ontem, não sei se todos assistiram. Ficou alguma dúvida? Deu erro lá na tela branca, né? Agora que eu tô vendo o grupo aqui, gente. Engraçado. Deixa eu tentar de novo. Pô, isso seria bom usar, cara. Vou ter que voltar pro Paint. Vê aí, deu erro de novo pra vocês aí? Tá. Depois eu vou estudar. Vocês não estão vendo a tela branca, não? Tá. Peraí, então.
Também não. Bem, depois eu estudo, gente, como é que funciona isso aqui, tá? Eu achei que fosse direto. Mas achei errado. Beleza. Alguma dúvida, gente? Vocês querem falar? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Alguma coisa que não ficou muito claro na aula, ou até mesmo agora? Foi muito rápido porque a gente não tem muito tempo, né? Se quiserem, podem abrir o microfone de vocês aí e falar. Não precisa falar lá no grupo, não. Se vocês acharem melhor. Ah, beleza, então. Vamos passar para a aula atividade, então. Que aí a gente vê mais... Assim, essa aula atividade de agora é bem tranquila, porque é uma coisa mais teórica, né? Então, vamos lá. A questão 1. A partir do século XVI, começaram a surgir as primeiras análises sistemáticas de fatos sociais. A estatística é basicamente isso, é tentar explicar a sociedade, tentar explicar fatores que acontecem na sociedade ou que acontecem na natureza a partir de levantamento de dados, como batizados, casamentos, funerais, originando as primeiras tábuas e tabelas e os primeiros números relativos. As tabelas se tornaram mais completas, surgiram as representações gráficas e o cálculo das probabilidades. E a estatística deixou de ser simples catalogação de dados numéricos coletivos para se tornar o estudo de como chegar a conclusões sobre o todo da população, partindo da observação de partes desse todo amostras. Então, é justamente aquilo que eu falei. A gente consegue fazer um estudo, gerar um resultado amplo, analisando dados de amostras. Não preciso, se eu quiser saber, é o caso clássico de como é que fala? Pesquisa eleitoral. Se eu quisesse fazer uma pesquisa eleitoral 100% correta, eu ia ter que entrevistar todos os eleitores. Eu não consigo fazer isso, porque aí já é a eleição em si, né? Então, se eu quero fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de uma forma mais ampla que eu conseguir e pensar 1% dos eleitores de algum lugar, 2% de outro lugar, e a partir disso entender qual é o candidato que tem maior chance de ganhar. Não é 100% certo, é uma previsão, tá? Isso é muito importante ficar em mente para vocês. Então, de acordo com o contexto apresentado, analise as afirmações a seguir e julgue verdadeiro e falso. Vamos lá. Em todas as pesquisas, há a viabilidade de usar todos os componentes de uma população. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral, eu já até falei, nem tinha lido isso aqui, já até falei. Então, olha lá, em todas as pesquisas, há viabilidade de utilizar todos os componentes de uma população? Não, não tem jeito para fazer uma pesquisa eleitoral para o presidente. Se eu quisesse fazer uma pesquisa eleitoral para síndico do prédio, é uma coisa, porque aí eu vou ter um número de... a minha população é pequena. Agora, até mesmo para prefeito, Cachoeiro são 200 mil, se não me engano, 200 mil habitantes. Ou eleitores, vamos dizer, deve ser uns 90 mil. Como é que eu vou pegar 90 mil dados para fazer essa estatística? Aí não é estatística, é a verdade, né? Então, não. Não há viabilidade de utilizar todos os componentes da população. Essa primeira afirmação é falsa. Algumas razões de se recorrer às amostras são menor custo e tempo para recorrer às amostras. Não, eu quero usar a amostra por quê? Menor custo e tempo para levantarem os dados e melhor investigação dos elementos observados. Beleza? Essa é uma afirmativa verdadeira. Você tem menor custo, porque você vai ter... O seu levantamento de dados vai ser bem menor do que se estivesse pegando a população inteira, e você vai ter uma investigação melhor dos elementos observados. Porque se você estiver tratando de menos dados, de menos amostras, você vai ter uma melhor investigação sobre cada uma dessas amostras. Isso é verdadeiro. O principal objetivo de pesquisas que utilizam a amostra é fazer inferências, tirar conclusões sobre populações com base nos resultados das amostras. Isso está certo também. Por quê? Porque eu não quero simplesmente... É justamente o que ele falou aqui em cima, ó. É deixar de simplesmente catalogar dados para pegar esses dados e me mostrar, a partir desses dados, uma coisa que eu não sei. Então, eu não sei quem vai ganhar para presidente.
Eu quero saber quem tem mais chance para ganhar para presidente. O que eu vou fazer? Vou fazer uma amostra, vou estudar essa amostra e, a partir daí, vou gerar uma conclusão de quem vai ser o presidente. Então, a terceira também é verdadeira. A primeira é falsa, as duas últimas são verdadeiras. Letra C aqui, ó. Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma discordância? Não precisa concordar comigo, não. Da discussão só é a luz. Quem cala consente, então vamos para a próxima. Questão 2. Um pesquisador está interessado em fazer um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos empregados da seção de orçamentos da companhia MB. Usando informações obtidas do departamento pessoal, ele elaborou uma tabela com essas características. Então, ele pegou lá, aqui tem até um pedaço, mas está cortado, né? Ele pegou 12 pessoas, colocou o estado civil de cada um, o grau de instrução de cada um, o número de filhos, salário mínimo, idade, meses de trabalho, provavelmente, e a procedência, a região de procedência. Isso aqui a gente pode, por exemplo, entender. Será que um funcionário com ensino médio ganha mais que um funcionário com ensino fundamental? Essa é uma das ideias disso aqui. Porque não, talvez, aí, por que a gente tem que estudar? Por que a gente tem que fazer variância? Por que a gente tem que fazer desvio padrão? Por que a gente tem que fazer amplitude? Justamente para saber se eu posso fazer essa afirmação. Eu posso fazer a afirmação que ensino fundamental é igual mais salários mínimos que cada funcionário recebe? Vamos olhar por baixo, por alto. Por baixo não, por alto. Vamos olhar por alto. Ó. Esse funcionário aqui tem ensino fundamental e ganha 4 salários mínimos. Opa! Esse aqui ó, tem ensino médio e ganha 5,73 salários mínimos. Então, o que é a ideia? A ideia é quem tem ensino médio, teoricamente, ganha mais do que quem tem só ensino fundamental. Mas vamos ver se isso é verdade. Aí esse aqui tem ensino fundamental e ganha mais do que o cara que tem ensino médio. Esse aqui tem ensino fundamental e ganha mais ainda. Esse aqui ó, tem ensino fundamental e ganha mais do que todo mundo. Então, existe relação entre, nessa empresa, nesses dados, existe relação entre grau de instrução e a quantidade que a pessoa recebe? Não. Está mostrando aí que não, porque eu tenho uma pessoa que tem ensino fundamental, que é menos que uma pessoa que tem ensino médio, mas que ganha mais do que todo mundo. Então, não existe relação entre essas duas variáveis. Que a gente está analisando essas duas variáveis. E isso aí, se a gente fosse lá para trás e começasse a fazer os cálculos, a gente conseguiria descobrir com a matemática que eu não posso relacionar nessa empresa grau de instrução com salário mínimo. Talvez, vamos ver agora, meses trabalhados com salário mínimo. Aí a gente pode pegar uma amplitude. Quem tem mais meses trabalhados? É esse aqui. Opa! Quem tem mais meses trabalhados tem maior salário. Quem tem menos meses trabalhados? Esse aqui. E esse aqui está no meio, mais ou menos. Então, talvez não faça muita diferença também quem está trabalhando mais tempo na empresa com o salário mínimo. É para isso que serve a estatística, basicamente, e a probabilidade. Só assim, dando uma ideia geral com essa tabela para vocês. Então, a gente tem várias variáveis aqui. Vamos começar a estudar antes de partir para ver os itens. Vamos começar a entender essas variáveis. Ó, eu tenho a variável estado civil, solteiro ou casado. Grau de instrução, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Número de filhos, 0, 1 ou 2, ou 3 ou 4. Salários mínimos, 4, 5, 6, 7. Idade, meses. Região de procedência, interior ou capital ou outra. Então, aqui a gente dá para ver, ó. Esses dados aqui, ó, número de filhos, salário mínimo, idade em anos e meses,
Ah, não, isso aqui é a idade. 26 anos e 3 meses, deve ser isso. Eu entendi errado. Então, isso aqui não tem nada a ver com meses trabalhados, não, tá? Isso aqui é anos, 26 anos e 3 meses, 32 anos e 10 meses, provavelmente. Então, essas variáveis aqui, ó, são variáveis numéricas, né? Basicamente, quando a gente tem variáveis numéricas, a gente tem variáveis quantitativas. E essas variáveis não são numéricas, ó. É solteiro ou casado, ensino fundamental, ensino médio. Então, essas variáveis aqui, ó, são variáveis quantitativas, qualitativas. Está relacionada à qualidade do seu dado. Então, vamos começar a analisar os dados aqui, os itens. Para cada elemento investigado numa pesquisa, tem-se associado um ou mais de um resultado, correspondendo à realização de uma característica ou características. Então, para cada elemento investigado numa pesquisa, tem-se associado um para cada elemento. Esse elemento aqui, um ou mais resultado correspondendo à realização de uma pesquisa, de uma característica. Então, para esse aqui, eu tenho um ou mais de um dados na nossa tabela. Então, essa primeira aqui é correta. As variáveis estado civil, grau de instrução, número de filhos e idade são possíveis realizações de qualidade ou atributo do indivíduo pesquisado. Esse tipo de variável é chamado de qualitativa. A variável que nos demonstra qualidade ou atributo do indivíduo é a variável qualitativa. Mas estado civil é qualitativo? É. Grau de instrução é qualitativo? É. Número de filhos é qualitativo? Não, é quantitativo. Idade é qualitativo? Não, é quantitativo. Então, a número 2 aqui também tá errada. A 1 está certa e a 2 está errada. A 3. As variáveis número de filhos, salário, idade apresentam como possíveis realizações números resultantes de uma contagem ou mensuração. As variáveis desse tipo são chamadas quantitativas. Tá certo? Foi o que a gente discutiu aqui, ó. Número de filho e idade são quantitativas e não qualitativas. Então a 3 também está certa. A resposta certa para essa questão é a 2. É a letra 1 e 3. Letra D. Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender? Então, né? Bem tranquilo, né, gente? Por enquanto. Então, essa questão aqui mostra para a gente a importância de saber a diferença entre variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. É questão muito provável de cair na prova, tá? Então, atente-se a isso aí. Não sou eu que preparo a prova, tá, gente? Questão 3. Ao realizar uma pesquisa, um pesquisador pode trabalhar com todo o grupo que lhe pode fornecer informações. Entretanto, há variáveis que podem interferir nessa pesquisa, fazendo com que seja possível trabalhar, com que não seja possível trabalhar com todo o grupo, como, por exemplo, tempo, energia, recursos econômicos, entre outros. Por isso, né? Diante desse contexto, considere as seguintes afirmativas. Um pesquisador, ao realizar uma pesquisa, verifica que não consegue trabalhar com toda a população. Beleza. Então, ele já viu que ele não vai ter como trabalhar com toda a população. Ele vai ter que arrumar um jeito de diminuir o número de dados, ou seja, trabalhar com amostras. Dessa forma, ele seleciona um pequeno grupo de indivíduos retirados da população, chamado amostra. Certo. Para a escolha dos indivíduos que pertencerão a uma amostra, é necessário realizar um processo chamado amostragem. Quando realiza-se uma amostragem, a generalização das conclusões referentes à amostra perdem a validade. Então, vamos lá. Vamos analisar em dois tempos. Para a escolha dos indivíduos que pertencerão a uma amostra, é necessário realizar um processo chamado amostragem. Correto. Essa primeira frase está certa. Quando realiza-se uma amostragem, a generalização das conclusões, ou seja, eu vou pegar a conclusão que eu tirei daquele pequeno grupo de pessoas e vou generalizar para o grupo todo, para a população em toda, que é justamente para isso que serve a estatística. Referentes à amostra perdem a validade. Não perde a validade. Você continua com certeza no que você está fazendo. Você tem que, lógico, por isso é importante você entender o método,
saber como que você vai buscar essas informações, saber como que você vai coletar os dados, o tipo de dados que você vai coletar. Isso tudo é importante para que você continue dando certeza para aquela sua pesquisa. Então, a número 2 aqui está errada. Por quê? Porque a generalização das conclusões, elas não perdem a validade com a amostragem, quando a amostragem é bem feita. Então, a 1 está certa, a 2 está errada. Afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Então, a letra B. O número 3 é a letra B. Alguma dúvida aí, galera? Pô, eu ia usar o quadro para fazer essa 4, sacanagem. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que eu faço. Eu já sei. Pera aí. Vou parar um pouquinho aqui. Vou usar o bom e velho Paint. Só um minutinho, gente. Tá indo, né? Vocês estão conseguindo entender, né? Eu preciso do feedback de vocês, senão fica difícil, hein? Isso. Ah, tá. Pera aí. Show. Acho que vai funcionar. Beleza. Vocês estão vendo o quadro aí? Agora? Show. Então, uma empresa seleciona 15 funcionários fumantes e promove um ciclo de palestras com os mesmos para esclarecimento sobre os efeitos prejudiciais do cigarro à saúde. Após essas palestras, são coletados dados sobre a quantidade de cigarros que cada um desses fumantes está consumindo diariamente. Tais dados são expressos da seguinte maneira. Então, ó, vou até colocar aqui, deixa eu botar aqui, ó. Então, aqui a gente tem, ó, X1, X2, X3, só para vocês já ir se familiarizando. X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15. Então, cada um desses dados aqui, ele está em uma posição. Esse na posição 1, esse na posição 9, esse na posição 11, de acordo com que os dados chegaram para a gente. Os dados eles chegaram dessa forma. É isso que eu falei com vocês naquela hora. Dificilmente vocês vão encontrar uma sequência de dados já organizada de maneira crescente ou decrescente que seja. Os dados 1 e 32 são chamados discrepantes, pois são dados muito menores ou muito maiores que a maioria dos dados obtidos. Segundo essa coleta de dados, pode-se afirmar que... Eu só ver o que ele vai falar aqui. Ó. Ele deve pedir média, mediana e moda. Beleza. Então, vamos calcular, então, média, mediana e moda. Para eu calcular a média, a minha média, vou escrever porque aqui não tem como fazer igual o Word, não. Vai ser somatório de todos os dados dividido pelo número de dados. Agora eu vou desenhar aqui, que agora que eu vou mostrar minha habilidade no desenho aqui para vocês. A média, ela sempre... Tá muito fino. É o nosso x barra. É igual ao somatório dos nossos dados
dividido pelo número de dados. Então, o que eu vou fazer? Nossa, vou fazer isso aqui, fazendo um negocinho aqui mesmo. O que eu vou fazer? Meu x barra lá, ó, vai ser igual ao somatório de todos os números. Então, é o 10 mais 1 mais 10 mais 11 mais 13 mais 10 mais 32 mais 13 mais 12 mais 12 mais 11 mais 13 mais 11 mais 12 mais 12. Peguei o número de dados. Lembrando sempre que isso aqui vai estar entre parênteses, dividido pelo número de dados, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu só somei, eu poderia ter vindo no x15. Só somei aqui de novo para ver se estava certo. Dividido por 15. Então, a minha média vai ser igual. Vou recorrer à calculadora aqui. 10 mais 1, mais 10, mais 11, mais 13, mais 10, mais 32, mais 13, mais 12, mais 13, mais 11, mais 12, mais... Opa! 12 igual, dividido por 15. 12,2. Esse é o valor que nós encontramos para a média. Agora sumiu que o trem. Cadê? Só um instantinho. Deu 12,2. Então, essa é a nossa média. Beleza. Agora, eu quero saber... Vamos calcular os três. Independente aqui. Vamos calcular a nossa moda agora. Então, a média está aqui. A nossa moda é igual ao quê? É igual ao valor que mais aparece. Vou colocar assim, bem fácil para a gente entender. Então, nossa moda vai ser qual? É só você vir aqui e ver, ó. O 10. 1, 2, 3. O 10, 3 vezes. O 11. 1, 2, 3 também. Então, o 11 e o 10, 3 vezes. O 13. 1, 2, 3. Também 3 vezes. O 12. 1, 2, 3, 4. O 13, 1, 2, 3. 32, 1 e 1. Então, a nossa moda vai ser o número 12. Por quê? Porque esse número é o dado que mais aparece nos nossos dados aqui. Então, a nossa moda é igual a 12. E a mediana agora, para finalizar. A mediana, primeira coisa que a gente tem que fazer na mediana, organizar esses dados de maneira crescente, do menor para o maior. Então, eu vou colocar aqui no valor do meio. Então, a primeira coisa que a gente faz, organiza de ordem crescente. Primeiro dado que é o 1. Depois do 1 vem o 10. 1, 10, 2, 3, 10. Beleza. Próximo, 11. 1, 2, 3, número 11. 12. 1, 2, 3, 4, que a gente já viu ali. E o 13. 1, 2, 3 e o outro 32. Só confirmando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Então, agora os meus dados estão organizados de maneira crescente, do menor para o maior. Só separar eles um pouquinho aqui para ficar mais fácil de entender. Show de bola. Para eu... Opa! Para eu calcular a mediana, o que eu faço? A mediana, como o meu número de dados é ímpar, eu vou fazer o meu número de dados mais um dividido por 2. Ou seja, 15 mais 1 dividido por 2. 16 dividido por 2, 8. A nossa mediana é 8? Não. A nossa mediana
está na 8ª posição dessa nova distribuição dos números. Então, o que eu faço? Eu conto. Eita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu 8º número é o 12. Então, na verdade, a minha mediana é igual a 12. E isso é importante. Isso aqui é para você calcular a posição. Então, esse 8 aqui não é o valor da mediana, é a posição onde o valor da mediana está. Nesta nova distribuição. Então, a mediana, nesse caso, é 12. Beleza. Agora, então tá. Então, a nossa média é 12,2, a nossa moda é 12 e nossa mediana é 12 também. Vamos ver o que ele quer aqui. Vou deixar aí e vou ler para vocês. Ó, os valores da média, mediana e moda são iguais. Logo, será uma distribuição simétrica. É verdade isso? Não, né? Porque a média não deu 12, deu 12,2. E isso faz diferença. Então, os valores de média, moda e mediana não são iguais. Os cálculos da média, da mediana e da moda não sofrem influência dos dados discrepantes. Vamos pensar. Para a minha média, esse 1 aqui e esse 32 aqui, ó, eles vão fazer muita diferença. Porque se eu tirar esses dois dados, a minha média vai dar muito mais perto de todos esses valores aqui, ó. Então, o que isso significa? Significa que, para o cálculo da média, os valores discrepantes, os dados discrepantes, eles vão influenciar. Então, a letra B também está errada, porque ele fala os cálculos da média, da mediana e da moda não sofrem influência dos dados discrepantes. Não, o cálculo da média sofre influência dos dados discrepantes. Beleza. O da moda, se aqui eu tivesse... Vamos pensar agora exatamente essa mesma afirmação para a moda. Os dados discrepantes vão influenciar no valor da moda? Então, por exemplo, vamos supor, ao invés de 1, pode ser com 1 aqui mesmo, mas ao invés de 32 aqui eu tenho 500. Muito mais discrepante. A nossa moda vai mudar? Não, porque o número 12 vai continuar sendo o número que mais aparece na nossa distribuição de dados. Então, para a moda, os valores discrepantes, os valores muito fora do normal ali, do que acontece com todos, eles não influenciam. Então, para a moda, os valores discrepantes não vão influenciar. E a mediana? A mediana, como é que eu calculei? Eu ordenei do menor para o maior e peguei o do meio. Então, mesmo esquema, vou fazer a mesma colocação. Se ao invés de 32 aqui eu tivesse 500 mil, a minha mediana continuaria sendo o valor do meio, porque os dados não influenciam no valor da mediana. É a posição que vai ser influenciada. Então, nesse caso aqui, moda e mediana não são influenciados pelos valores discrepantes. E a média, sim, a média é influenciada, porque esses valores discrepantes, eles entram no cálculo da média. No da moda e da mediana, não. Então, vou fechar lá e vou abrir aqui. O cálculo da mediana sofre influência? Não, não sofre. O cálculo da moda sofre influência dos dados discrepantes? Não, não sofre. O cálculo da média sofre influência dos dados discrepantes? Sim. Então, a resposta do número 4 é a letra E. Pegaram? Entenderam aí? Só uma dúvida. Alguém tentou resolver isso e não conseguiu? É interessante que para essa hora com vocês aqui, a gente tenha... Vocês tentem fazer para já vir com dúvidas, tá? Mas tudo bem, não tem problema não. Então, essa é uma...
Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu te perguntar, tá sendo gravado? Tá. Ah, tá, depois eu vou ver, porque eu não peguei todo, não, porque eu tive que sair uns tempos aqui, não deu para pegar Não, todo. tranquilo. Depois eu disponibilizo, igual eu vinha fazendo no semestre passado. Ah, então tá bom. Valeu, professor, obrigado. Show. Valeu. Então, beleza. Então, a gente viu que valores discrepantes. O que é valor discrepante? É um valor que está muito abaixo ou muito acima do resto, que nesse caso é o 1 e o 32. Esses valores mais discrepantes, eles influenciam na média, mas não influenciam na moda e na mediana. Isso aqui ele já tinha se dado até, a gente tinha até naquele quadro de resumos, a gente já tinha visto mais ou menos isso. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Para cá, será? Deixa eu ver. Vai para baixo. Ó, medida serena central. Na média, os valores extremos influenciam? Sim. Na mediana e na moda, não. Justamente por isso, mostrando para vocês por que na média influencia e na moda e mediana não influencia. Beleza. Vou ver se tem alguém falando alguma coisa. Vamos para a questão número 5, que é a última. A estatística associa os dados ao problema, trabalha as informações necessárias, projeta como e o que deve ser coletado e capacita o pesquisador, ou profissional ou cientista, a obter conclusões a partir dessas informações, para que outras pessoas entendam tais resultados. De acordo com o contexto, analise os itens a seguir. Os métodos estatísticos auxiliam o cientista social, professor, economista, engenheiro, agrônomo e muitos outros profissionais. Pode colocar na estatística aí, profissional de saúde, médico, nutricionista. A estatística serve para basicamente todo mundo. Tanto é que o pessoal da saúde estuda lá, estatística voltada para a saúde. Isso aí acontece muito. Realize seu trabalho com mais eficiência. Correto. A estatística é uma parte da matemática que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, viabilizando a utilização dos mesmos nas tomadas de decisões. Certo também. Uma forma de utilizar a estatística é por meio de compilações sobre vendas, produtos, folhas de pagamento e outros dados de empresa. Certo, né? Essa primeira parte aqui está certo. No entanto, essas estatísticas não dão conta de informar ao administrador o crescimento da empresa. Está completamente errado. Uma das formas mais coerentes de você entender se uma empresa está crescendo ou não é através da coleta de dados e do trabalho estatístico sobre esses dados. Então, a número 3 está errada. Então, é só 1 e 2, letra D. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Ou foi tranquilo? Deu para ir mais tranquilo, assim, nesse começo? A gente vai começar a estudar. Nesse período, a gente começa a estudar matérias um pouco mais complicadas, né? Como, por exemplo, a estatística, que por enquanto parece muito tranquilo, né? Não, é só ali, uma formulazinha ali ou aqui, mas vai complicar, e aí eu volto a dizer, como eu falei no grupo para vocês, tem que treinar. Pega exercício, faz exercício, tiver dúvida, vem conversar comigo. Se quiser, e aí é melhor ainda, porque aí a gente quer trazer dúvidas para a aula, para esse encontro que a gente vai fazer todas as semanas, quiser trazer as dúvidas para cá, tragam para cá, pode abrir o microfone, a gente conversa, porque às vezes a dúvida que você tem é a mesma dúvida que várias pessoas têm. Então, a gente já tira tudo de uma vez. Mas se quiser falar comigo no privado, lá no WhatsApp, pode também, não tem problema. E a gente vai levando. Acredito que mais esse mês a gente vai continuar com aulas digitais, com aulas, infelizmente, não presenciais, né? Mas se tudo der certo,
é a gente, no próximo mês, torcer para que voltem as aulas presenciais, porque dar aula assim, sem ser presencialmente, com quadro e tal, é meio complicado, né? Vocês viram aí que, ainda mais que o meu quadro branco não funcionou lá, eu estava todo feliz. Mas a gente vai dando um jeito. Eu acredito que o importante é vocês entenderem a matéria, né? E tirarem as dúvidas que você tem comigo. Lembrando que, assim, eu sou tutor de vocês em todas as disciplinas. Então, pode ser que em algumas dúvidas eu não consiga solucionar na hora. Mas a gente vai procurar e vai conseguir resolver isso. O Alex está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa aí, Alex? Então, Paulo, eu também entrei depois aí na reunião aí, na aula aí, e no caso a gente tem que estudar mais só sobre estatística ou tem mais algum outro conteúdo que a gente pode estar estudando aí paralelo? Rapaz, inicialmente nesse mês vocês vão estudar somente probabilidade e estatística. Essa primeira aula é basicamente voltada para estatística. A gente não entrou muito a fundo em probabilidade, mas a gente vai entrar nas próximas aulas. São 4 aulas, são 4 teleaulas, entendeu? Então, vocês vão ficar em probabilidade e estatística nesse mês de agosto. Entrando um pouquinho em setembro também. São 4 semanas estudando probabilidade e estatística. Então, não se preocupem com o que vem depois. A gente vai estudar ainda nesse período cálculo 1, se não me engano, matemática instrumental, química. Eu acho que é isso. Mas não se preocupem com elas ainda. Estudem probabilidade e estatística, que é bem importante. As aulas que eu vou gravando, igual eu falei, eu não consigo disponibilizar agora para vocês, porque demora um tempinho. O Microsoft Teams ele demora um pouquinho para me disponibilizar para mim essas aulas. Então, aí, provavelmente amanhã eu vou fazer o upload no YouTube e vou mandar o link lá no grupo de vocês. Tranquilo? Aqui, professor, eu não participei da videoaula ontem, da aula que teve online. Vai influenciar alguma coisa? Que eu estou trabalhando à noite agora? Não. Eu consigo mais cedo. Não vai, não. É o seguinte, boa colocação, porque aí eu já aproveito para falar sobre uma coisa que mudou agora, do período passado para esse período agora. Vocês não vão receber presença, não precisa assistir a teleaula na hora que ela está passando, ao vivo. Vocês podem assistir depois, está lá disponível. Acredito que já deve estar disponível no Colaborar de vocês. Se não está disponível, ela tem aí até 72 horas para estar disponível lá. Então, vocês podem assistir lá, só que o importante, que tem que ficar marcado na cabeça de vocês, é que vocês precisam avaliar essa aula que vocês tiveram. Então, por exemplo, vocês tiveram uma aula ontem de probabilidade estatística. Vocês vão entrar lá e aí a completude, que seria, vamos supor assim, que seria a sua presença, vai estar em 0%. Por quê? Porque você ainda não avaliou. Então, você vai assistir a aula e depois vai avaliar a aula. Você vai avaliar. Eu não sei, porque eu não faço isso, mas eu acredito que vai ser. Você vai avaliar o material que o professor te apresentou, você vai avaliar o método de ensino do professor, você vai avaliar o próprio professor. Então, isso é muito importante, que é um feedback que vocês vão estar dando para o professor. Então, é muito importante assistir a teleaula e depois avaliar essa teleaula assistida. Respondido? Respondido, ok. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui. Aqui é aquela palestra que nós tivemos aí no período das férias, aí sobre asfalto, aquele conteúdo tem algum certificado, tem alguma coisa, só para aproveitar, não explicar a matéria, mas não aproveitar o gancho. A faculdade ela está providenciando os certificados, vai haver certificação sim. Uhum. E aí vai ser enviado para o e-mail que vocês cadastraram lá na hora de fazer a inscrição nas palestras. Ok, professor. Minha dúvida foi tirada aí, muito obrigado aí pela atenção. E vou tentar absorver estatística e probabilidade
Porque a gente não consegue chamando no particular aí. Não, pode ficar à vontade. Todos podem ficar à vontade de me procurar. É o que eu falei. Se eu não souber responder na hora, eu vou procurar informação. Se precisa, a gente vai até o tutor à distância. Se precisa, a gente vai até o professor. Mas a gente vai resolver todas as dúvidas. Beleza? Ok. Show, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Então, a nossa aula hoje é basicamente isso. Frisando, dê uma olhada de novo na teleaula, pega o livro digital que está disponível para vocês lá no próprio portal, olhe o livro, resolvam os exercícios do livro. Se precisar de respostas, a gente corre atrás das respostas dos livros. Se tiver alguma dúvida, vem falar comigo. E sentar a cara no estudo, porque é muito importante essa primeira parte para todas as engenharias. É muito importante para abrir a cabeça de vocês, para começar o raciocínio mais lógico, o raciocínio mais rápido, e lá na frente, quando o pau começar a quebrar de verdade, vocês já estarem preparados para isso, já está com o couro já bem curtido. Então agora é a hora de sentar mesmo e fazer exercício um atrás do outro. Precisando, estamos aí. Boa noite para todo mundo, e assim que estiver disponível, eu mando a aula para vocês. Valeu, galera.